Olá, boa noite. Bem-vindos ao nosso StatCast. E hoje temos um convidado mais do que especial, que faz parte da nossa equipe, Dr. Felipe Oliveira. Seja muito bem-vindo, Doctor. Obrigado. Finalmente deu certo, né? Batemos a Finalmente! agenda. Pois é, hoje, infelizmente, não temos a Mariana, nossa Mari do marketing aqui, mas ela está nos representando lá de longe. No próximo episódio vai estar conosco. Vamos começar a falar sobre assuntos polêmicos e principalmente aqueles que vocês mais gostam. Vamos falar do quê, doutor? Primeiro eu queria que o doutor contasse um pouco da sua trajetória, por favor. Então vamos lá, Ká. Vou chamar de Ká, que eu sempre chamo ela de Ká, então vai ser a Ká aqui hoje também. Por favor. Eu sou formado há 14 anos. Tenho uns 9 anos aí que eu trabalhei no SUS. Sou especialista em endodontia, para quem não sabe, o dentista, né, que é especialista, que faz o canal. Trabalhei nessa área por um bom tempo. No SUS, abriu muito a minha mente, sabe? Esses 9 anos que eu fiquei no SUS, sempre gostei muito dessa parte também de estética em si. Porém, na época que eu formei, o conselho chegou a proibir a gente fazer a parte de toxina botulínica, os preenchedores, enfim. Então, assim que eu formei, proibiu. Aí eu meio que não vou para essa área, então vou seguir a parte clínica como era antigamente, né, a odontologia. Certo. E aí eu fui para minha especialização em endo, vivi um tempo lá, passei no SUS, fui para o SUS e veio a pandemia. A pandemia, ela começou a mudar a nossa rotina no SUS, né, no posto de saúde ali que eu era clínico. E eu comecei a ver com outros olhos até minha carreira em si. E uma oportunidade apareceu de um curso para fazer a parte de uma introdução assim da harmonização. Eu fui para esse curso, né? Nossa, vou lá que agora chegou a minha vez, né? Fui, fiz o curso, me apaixonei, aquela minha paixão que eu já gostava antigamente na parte estética, voltou e eu vi que eu poderia aprender muito mais. Com isso, eu já meio que em seguida ingressei na especialidade porque eu sabia que eu poderia dar mais para o meu paciente. Então eu fui mais profundo nessa parte. Então, me especializei em harmonização orofacial. E nesse meio do caminho aí também comecei a ver a parte cirúrgica. Que é a nossa queridinha. Foi degrau por degrau, sabe? Uhum. E foi uma paixão atrás da outra. Sim. Me redescobrindo novamente na parte da odontologia. Sim. E uma nova odontologia em si, né? Uhum. Se você for ver a parte da especialidade em harmonização orofacial, é nova. Eu fui um dos primeiros especialistas que formou também nas segunda leva, vamos dizer assim. Uhum. E eu fui subindo o degrau. Agora a gente começa a se falar em cirurgias estéticas da face, que é um novo degrau na odontologia, que é algo que veio e não vai mudar. Tá? O próprio presidente do Conselho Federal de Odontologia já bateu o martelo que vai vir, porque o dentista tem competência, sim, para isso. E ele já bateu o martelo falando que realmente vem, então não vai ter mais volta. Não tem volta, gente. E claro, vamos lembrá-los, né? Porque tantos vocês me perguntam, ele é o dono do meu nariz. Foi ele quem fez o meu nariz. Na verdade, nós nos conhecemos num curso de automodelação. Isso, Lembra? exatamente. Há o quê? 4, 5 anos atrás? Faz quase 5 anos. Quase 5 anos atrás. E eu acompanhei sempre o trabalho do doutor e via que ele postava as novas técnicas sendo feitas, então foi criando-se uma paixão, né? Sim. Porque a gente está sempre aí em busca do melhor para os nossos pacientes, né? Exato. Então, também me apaixonei por essa área. É um dos responsáveis por eu entrar nessa loucura de fazer odonto. Conversamos bastante sobre isso. Muito. E é isso. Vamos falar agora um pouco sobre a famosa rinomodelação estruturada. O que é essa rinomodelação estruturada, doutor? A rinomodelação estruturada, como que eu posso dizer de uma forma para você entender certinho? A gente faz uma modelação da sua cartilagem, tá bom? Então, para isso, eu preciso anestesiar para tirar sua dor.
Eu faço pequenos acessos para a gente conseguir chegar na parte da sua cartilagem. Com fios, os mesmos fios da rinoplastia, tá? Certo. A gente utiliza. Falando nisso, desses mesmos fios, existem várias técnicas e dizem que é rinomodelação estruturada. Mas não são todas as técnicas que fazem uma estruturação adequada. Tá? Certo. São técnicas e técnicas que a gente vê por aí, porém é falado, vendido, vamos dizer assim, como rinomodelação estruturada, e a gente sabe que não é. Então, tem que tomar cuidado com o profissional que vá fazer Com o seu certeza. caso. Ver certinho, tenta entrar em contato às vezes com pacientes que fizeram com ele ao longo prazo, para saber certinho como é que está o pós. Sim. Tá? Porque tem técnicas e técnicas, tá? Então, Perfeito. a minha técnica que eu utilizo, faço anestesia local, tá bom? A gente faz pequenas incisões ali para ter o acesso, né? A gente consegue remodelar a cartilagem, a gente consegue reduzir, às vezes tem um excesso de cartilagem em alguns pontos específicos, a gente precisa fazer isso. A gente consegue ajustar a parte óssea. Então, para quem tem um dorso, a giba um pouco mais proeminente, a gente consegue reduzir, deixar mais adequado, mais harmônico aquele nariz para aquela face, tá? E faz a estruturação. A estruturação que a gente utiliza um pedacinho do septo do paciente e aí sim a gente faz uma estruturação com o próprio septo do paciente. Então, a gente não vai utilizar um corpo estranho para fazer aquela parte da estruturação. Tem profissionais que fazem a estruturação apenas com fios, tá? Não vou julgar, porém o que eu vejo no meu consultório? Sempre tem pacientes que às vezes vai fazer a secundária, que às vezes tem que intervir novamente cirurgicamente para fazer novamente o procedimento, que às vezes é feito apenas com fios, só que dependendo da anatomia do paciente, daquele nariz, vai voltar, não digo 100%, mas às vezes, eu quero o nariz empinadinho. Às vezes o nariz cede, e cede muito. E aí eu venho o paciente e falo, então fiz faz 1 ano e cedeu, caiu tudo de novo. Aí eu, às vezes, vou sondando como é que foi mais ou menos o pós, para saber qual a a técnica, né? Exato. Assim como também já pegamos paciente reincidente de rinoplastia, Sim, né? sim. De 2, inclusive, nós já pegamos. O meu recorde foi uma paciente que já tinha feito 4 rinoplastias. Em Meu centro Deus, cirúrgico. gente. E aí a gente fez a 5ª intervenção ali. Aí a gente já vai causar uma polêmica. Pô, Vamos causar uma polêmica. Existe de tudo. Existe de tudo. E é o que nós estávamos falando aqui dessas diferenças de técnica, né? Que o segredo está nos detalhes, né? Na sutura, muitas vezes. É aprender a ver a cirurgia facial com outros olhos, né? Com os olhos mais delicados. Exato. Eu acho que a harmonização, você também faz essa parte, ele te dá uma visão detalhista, assim. As pessoas já falam, quando conversam, não sei se às vezes você já viu, mas muitos pacientes falam, não, mas parece que você é muito detalhista, porque às vezes na consulta em si, eu vou indo, vai rolando a conversa, eu vou vendo o que o paciente quer, e são detalhes, e os detalhes fazem toda a diferença, de tudo, seja da parte do procedimento em si, e a finalização, que é a sutura. Então tem que ter uma sutura bonitinha, tem que ter tudo certinho, são detalhes, e a harmonização acho que abre esse olhar, sabe, pra você. Exatamente, um olhar mais carinhoso, né? Eu não tenho cicatriz nenhuma, viu, gente? Já para vocês saberem, o meu nariz é famoso. E pior é que é verdade, eu sempre falo para ele. Já me perguntaram quem fez esse nariz. Tanto que fizemos aí uma parceria de sucesso, graças a Deus, né, doutor? Estamos juntos. Vamos lá. Vamos causar uma polêmica agora, né? Porque a gente gosta disso. Bomba! Né? Doutor, bucomaxilo, né? Vamos falar um pouquinho, porque existe muita divergência quando se fala de algumas cirurgias estéticas faciais, né? A questão dos conselhos e tudo mais. Mas vamos relembrar, doutor, você que já teve vivência hospitalar também. Eu já tive vivência hospitalar, mas como enfermeira, né? E pronto-socorro, principalmente, que é onde o negócio acontece. Onde acontece de tudo. Exatamente. Chega um paciente, um exemplo, né? Chega um paciente baleado. Tomou um tiro ou tentou, né, se matar, enfim, no rosto. Quem é que eles chamam? Para quem não sabe, conta. É o
cirurgião bucomaxila, Exato. que é o dentista que está ali de plantão e ele que vai atuar naquela Exato. parte ali, ele que vai estabilizar, ele que vai reconstruir. Então, se tem fratura óssea, ele vai no plano mais profundo que nós temos, a parte Exato. óssea. Ele vai reconstruir toda a parte óssea, vai ter depois a parte funcional, então vai ter a musculatura, vai ter todo o reposicionamento de todos os tecidos que foi lesionado. Perfeito. E aí, o que eles chamam? O bucomaxilo, claro que dependendo do caso, neuro está sempre, né? Mas se foi uma região que às vezes afetou, aí o buco ele vai querer que tenha um neuro para Sim. ele ver se existe alguma possibilidade, às vezes, de realmente chegou na área do neuro ali para Sim. atuar ou não, porque aí vai o neuro, sim, ele vai estabilizar aquela região, mas o buco que vai reconstruir o restante ali. É o buco, gente, é o buco que reconstrói a sua face Exatamente. num plantão. Então, essa divergência que se causa, né, que hoje em dia se fala tanto. Então, por que os bucomaxilos faciais têm um trabalho impecável? Porque eles te devolvem, além de tudo, a função. Sim. Primeiro, né? E a parte estética, sim, porque a gente precisa devolver o máximo que consegue para o paciente, nem sempre na primeira cirurgia, né? Às vezes é mais que uma intervenção, até porque existem acidentes e acidentes. Exatamente. Tem, às vezes, um acidente caiu, não sei, de bicicleta, teve uma Sim. fratura, às vezes, de um osso. Uhum. Existe tiro. Vários Que nem tipos de trauma. Estamos comentando, um tiro de fuzil. Sim. Às vezes 3, 4 intervenções cirúrgicas para ir reconstruindo aos poucos ali toda aquela parte. Exatamente. E o buco que traz essa função de reconstruir realmente a face, aí eu te pergunto, o buco pode reconstruir uma face inteira e não pode fazer uma cirurgia estética facial? É complicado essa Alô, parte. doutora Eduarda, a gente pode falar? Cadê a Eduarda aqui? Ó, por anos, o que a gente via, tá? O hospital, parte de trauma, o buco vai lá, o médico vai avaliar, tá vivo, tá legal, tá com batimento cardíaco, tá com via aérea liberada, o buco Sinais se vira. vitais. Exatamente. Tá tudo certinho? Tá. Agora o trauma, o buco vai se virar, tá bom? Então quem está ali no plantão para reconstruir vai ser o buco, certo? Já é de antigamente, né? Então já vinha a parte médica, só os médicos trabalhando com a parte estética em si. Até mesmo, se você for ver aqui, eu tinha comentado do Botox, que o conselho tinha proibido, isso há 14 anos atrás, mais ou menos. Exatamente. Certo? Aí tinha proibido porque era algo novo também, naquela parte da odontologia, certo? Era só meio que funcional. Uhum. Se for para bruxismo, pode aplicar uma toxina botulínica, o Botox em si, tá? Que as pessoas entenderem. Aí depois começaram a ver, se posso aplicar na parte funcional, por que não na estética? Aí o conselho foi vendo certinho, chegou um momento que permitiu e abriu a especialidade de harmonização facial. Isso. Agora, o que acontece? Se o buco pode atuar na parte mais profunda, que é o osso, certo? Nosso corpo funcional. Que é a pior parte. Exatamente. Se você for ver, também é uma ortognática. Exato. Tem fratura, causa, né? O buco mesmo causa a fratura de mandíbula, às vezes vai fazer um mento mais projetado, então ele corta a parte de osso, faz o avanço, a maxila, e depois faz tudo colocado no lugarzinho, esteticamente fica mais bonito. E esse aí já é consagrado com os bucos fazendo, certo? Então, o que acontece, para não me perder aqui no pensamento? Se a gente teve o degrau por degrau na parte das toxinas, os preenchedores, os injetáveis para criar, o que o conselho começou a ver? Olha, o buco, ele consegue, então, na parte mais profunda. E querendo ou não, às vezes os acessos são os mesmos. Que nem às vezes vai fazer um acesso para ângulo de mandíbula, alguma coisa do tipo. Às vezes vai fazer o mesmo acesso que é da cirurgia plástica. Vai reconstruir, às vezes, a parte de assoalho de órbita, que é a parte do ossinho que tem abaixo do olho. É o mesmo da blefaro, o mesmo acesso, entendeu? Se ele já faz esse acesso, ele domina toda a anatomia, parte funcional, ele sabe atuar no pior momento, que é a parte do trauma em si, que está estabilizando o paciente, por que não, quando o paciente está saudável,
ele está tudo alinhado à parte da saúde, não pode fazer a parte mais superficial do que ele já atua, Sim. que é a parte estética ali, se for ver. Uhum. E aí eles começaram a olhar a nova parte de atuação mesmo. Sim. E agora, finalmente, está concretizando a odontologia, indo nessa parte de cirurgias estéticas da face. Não vai ser cirurgia, o presidente mesmo já falou, cirurgia plástica da face, não. Vai ser cirurgias estéticas da face, vai ser a área de atuação do dentista, tá bom? Certo. Especialista nessa parte também, tá? Só que o que acontece? Não é... Temos nós, dentistas, você, futura dentista, que estamos nessa parte do, vamos dizer assim, mercado. Uhum. Por que eu digo mercado? Reserva de mercado. Exato. Como só existia uma profissão que atuava nessa parte de cirurgia plástica, que são os médicos, né? Uhum. Ou então, às vezes, o otorrino, que faz também a parte de nariz, o cirurgião plástico, enfim. Existia só eles atuando naquela parte. Então, era o preço deles. Sim. Porque só tinham eles. E era o que antigamente era uma toxina botulínica. Um botox antigamente era super caro. Exatamente. Porque eram só eles. Então, só a classe A tinha acesso à toxina botulínica. Hoje em dia, tem várias profissões que podem fazer a toxina botulínica. E o que acontece? Aquele reserva de mercado que existia, não existe mais. Exato. Exato. E é a mesma coisa que deve acontecer e o que eles tentam impedir com as cirurgias estéticas da face. Por isso que a gente vê também, às vezes, tem que tomar cuidado com algumas reportagens que a gente vê na televisão, porque a gente sabe que existe muita reportagem comprada. E depois... Ai, que vontade de falar o nome daquela que passa no domingo, sabe? Exatamente, né? Mas não pode, né? Existe muita matéria comprada que depois a gente vai nos grupos e vê que realmente foi comprado, porque é mesmo... É muito... direcionado, né? Muito tendencioso, sabe? E aí eles tentam fazer o quê? Manipular as pessoas, a cabeça, porque eles querem que continue essa reserva de mercado, lógico. Nunca ninguém mexeu nisso, não vai mexer diretamente no meu bolso, no meu público, no meu consultório. Exatamente. Então as pessoas têm que ser um pouco mais... abrir os olhos, a mente, porque cautelosas, né? O mundo tá mudando, assim como a nossa profissão tá abrindo um leque muito grande. Sendo que a gente sempre teve essa parte do hospital, do Abuco atuando, então já é consagrada, respeitada por todos no hospital, Abuco Maxilo. Só que agora abriu a parte das cirurgias estéticas, então as pessoas não têm que saber que a Abuco já atuava na parte de trauma, que é bem pior do que a parte com certeza. Estética em si, que é um plano mais superficial. Abrir a mente e ser um pouquinho mais... criteriosos, às vezes, quando ver alguma matéria mesmo na TV, na internet, às vezes é um profissional, seja médico ou o que for, julgando o outro profissional por conta da profissão dele em si. Não é a profissão que vai ser ou não ser, e sim a competência daquele profissional. Sim, certo? Com toda certeza. Porque não é uma pós, um curso que vai te tornar o melhor profissional, tá? Então é estudo, mais estudo, mais estudo, mais estudo. E não a profissão dele em si. Ah, ele é o dentista, especialista, não sei o quê. Ah, ele não é competente. Será? Quem falou, né? Você sabe qual que ele fez na vida? Você sabe o quanto ele estudou? Sabe? Essa reserva de mercado ainda, infelizmente, vai longe. Vai, né? Essa guerra vai longe. Vai longe. Vai longe. Vai. E assim, não vai ser de um ano, a gente já tem certeza, não vai ser 2 anos. É uma reserva bem estruturada, tá? Então... Sim, é um conselho muito unido, né? Quando a gente fala ali do CRM, enfim. Mas acredito que o nosso conselho esteja lutando muito também para isso. E como já falamos em outros episódios aqui, você saber com quem está fazendo. Com certeza. Né? A gente está falando aqui com um doutor que teve vivência hospitalar, que é bucomaxilo, que sabe, que entende de anatomia, não é aquele que eu também
podem falar o que quiserem, mas vamos falar assim, acabou de sair da faculdade, já quer fazer uma cirurgia estética facial, não é por aí, gente. Não é por aí. Tem uma curva de aprendizado, né? Exatamente. Até, inclusive, para as questões da harmonização orofacial, não é uma brincadeira. Não. Aplicar um simples botox não é um simples botox, não é assim. Então, você pode tirar, inclusive, parte funcional de um paciente se você não souber o que está fazendo. Causar uma ptose, por exemplo, né? Então, tudo... E aí existem as intercorrências, né? Exatamente. Eu tive um grande professor, Dr. Nelson Maurício Júnior, que é farmacêutico, né? E eu nunca vou me esquecer do que ele me falou, que o bom profissional não é aquele que sabe fazer o procedimento, mas é aquele que sabe lidar com a intercorrência dele. E isso é fundamental, a gente saber lidar com uma intercorrência, porque qualquer profissão tem seus riscos. Sim, com certeza. A nossa obrigação é minimizá-los, né? E a anatomia de cada pessoa é individual. Exatamente. Tem as suas variações ali. Exato. Sempre tem uma variação, algo... Então, a gente vai descobrir, às vezes, na hora, como já pegamos numa paciente, né, doutor? Que veio aí de outras rinoplastias feitas. Então, cada caso vai ser sempre um caso. Nossa obrigação é sempre continuar estudando para isso. Com certeza, não pode parar. Ir atrás mesmo de um bom profissional, estudá-lo, né, verificar os casos, como o doutor falou. E é seriamente um profissional que você vai querer que faça o seu caso. Por quê? Porque eu falo, meu último consultório é no Tatuapé, próximo da cá. Existe profissional perto do nosso consultório, Dona Anália Franco. Não vou dizer nome para ser ético. Porém, é um profissional que se diz ser bucomaxilo, que fala que dá plantão, tudo. Porém, a gente sabe que ele, pelo menos, está registrado, tudo como um clínico geral. Mas sabe o que ele faz, cara? Dá tristeza. Ele pega vídeo de outros profissionais. Então, ele faz uma gravação de tela de cirurgia, coloca no Instagram dele, falando que ele está atuando no Hospital X, e ele está fazendo aquela cirurgia. Às vezes coloca até caixinha de mensagem, de pergunta, para as pessoas interagirem com ele. O que você acha que é essa cirurgia? É tal coisa, tal coisa, tal coisa? Aí depois, só que ele tá fazendo isso, o conselho, eu acho, né, que poderia atuar nessa parte de investigar, realmente ver quem é o profissional, porque é um caso muito sério. Com certeza. Ele tá mostrando algo que ele não é para as pessoas, certo? E que nem tem a especialidade Não tem necessária. A especialidade, não tem aquela vivência, não tem aquela mão cirúrgica que ele diz que está no vídeo ali, tá? Meu Deus. Mas ele passa essa imagem, tá bom? Ele grava cirurgias de outros profissionais, já foi um profissional aqui do Brasil, agora um americano, ele grava a tela. E eu comecei a descobrir, porque eu sigo, coincidentemente, os outros 2 profissionais que ele grava a tela. Nossa. Aí eu acompanho as cirurgias boas desses profissionais. De repente, essa mesma cirurgia no Instagram desse profissional. Que cara de pau. É muito cara de pau. Pra mim, chega a ser um pouco doentio até. E assim, uma falta de caráter que às vezes prejudica nós que queremos trabalhar direitinho. Exatamente. Porque são por conta de profissionais desse tipo que prejudicam os demais, que estão tentando ali crescer, fazer as coisas do jeito que o conselho pede, porque não é fácil, né? Seguir rigidamente os níveis do conselho, que pra quem não sabe tem que ter as salas, tudo, até o assoalho, tudo tem que estar estruturado. Só se bobear até o nosso ar. Exatamente, se bobear até o ar, a gente tem que trocar o que o conselho pede. Sim, mas então as pessoas têm que tomar cuidado com isso. Muito cuidado. Avaliar e profundamente. Por quê? Não é só a rede social que você tem que avaliar. Entendeu? Porque a rede social dele tá iludindo as pessoas. Entendeu? Por isso que eu tava falando. Qualquer coisa, entre em contato com... Você sempre vê um paciente ou outro que comenta na postagem. Sim. É aquela postagem. Já vários pacientes meus falam, eu fiz até... Tenho pacientes minhas que fizeram até amizade. Eduarda, lembra? A Eduarda fez também uma amizade. Nossa advogada, olha que beleza, a doutora Eduarda entrou em contato. Porque é sempre aquela história, vai você e faz primeiro. Aí lá fui eu e fiz primeiro, eu confio no doutor. Sim. Mas tem que fazer isso. E claro, ficaram amigas até de outras pacientes. Mas eu acho isso incrível, gente. Porque eu acho que o maior marketing que nós temos é uma paciente indicar para outra. Isso sem dúvidas. E é o que dá mais orgulho, né? É o que dá mais orgulho, porque a gente sabe que ela gostou. Exato. Eu também, eu fico super feliz quando acontecem essas coisas. Então procure saber sempre quem você está colocando como profissional. Como profissional, exatamente, né? Então, pesquise bem, não fique só no feed ali, rodando. No número de seguidores, gente, pelo amor de Deus. Vocês ainda estão nessa fase de, porque ela ali tem 100 mil seguidores. Às vezes é tudo comprado, vamos falar a verdade, doctor? Assim como às vezes vem, gostaria de fazer como que é? Uma permuta? Uma permuta. Quando você entra lá, você olha, é tudo indiano. Assim como existem profissionais que também compram seguidores. Se você vai ver lá os seguidores deles, tudo comprado. Não, assim, eu acho que a pessoa, pra chegar a esse nível de ter que comprar seguidor pra sua rede social, me desculpa. Sim. Esses dias eu ouvi uma professora minha, ela falando, eu não sei direito a frase, tá? Mas a ideia eu não sou aquele
profissional do Instagram, da rede social. Eu vivo da ciência. Exatamente. Eu não vivo de seguidores. Acho que foi, se não me engano, isso a frase. Eu não vivo de seguidores, de número de seguidores, de like. Eu vivo da ciência. Perfeito. É isso. Exatamente. É de profissionais assim que nós precisamos. com E certeza. nos espelhar também, Exatamente. né? Não naqueles, os famosinhos do Instagram. Desculpa pra quem gosta, mas enfim, a gente tá falando aqui de algo sério. Que Saúde. é saúde, A exatamente. gente só tem uma vida. É isso. É dar valor à sua vida. E um erro pode custar uma vida. Exatamente. Isso é vamos dizer, pesado de se falar, mas um erro pode custar uma vida. Nós não lidamos com isso aqui, papel, né? Um papel a gente vai lá, imprime e faz outro. Sim. Não, são vidas. Sim. E que muitas vezes, e já aconteceram vários casos nesse ramo da estética, Sim. né? De, infelizmente, até mais graves que levaram a óbito Sim. por conta de erros. Sim, É com isso certeza. que a gente não pode. Sim. Mas vamos lá, dar andamento aqui. Agora nós vamos fazer o nosso quadro. Nós temos aquele quadro especial, que é o Trend ou Tremenda Furada. Eu vou fazer algumas perguntas. Você vai me dizer se você acha que é uma trend ou isso é uma tremenda furada. Vamos lá. Aprender rinomodelação em um cursinho de fim de semana. É uma furada. O que eu falo de curso de fim de semana? Curso de final de semana serve para você refinar técnicas. Perfeito. É para você sempre, assim como eu já fiz cursos e faço ainda, tem que sempre fazer cursos de aperfeiçoamento, que às vezes a gente fala final de semana, mas às vezes é uma semana inteira. Exato, enfim. é um modo Mas é um de curso dizer, rápido, né? Exato. Que eu fui pro curso, comecei a olhar, e a gente cada vez fica mais crítico. E eu sou muito crítico. Tanto que a minha cirurgia que antes durava, às vezes, não sei, 2 horas, às vezes acaba durando 3 horas, porque eu sou crítico e ainda Verdade. eu gosto de ficar ali no É detalhezinho. isso. Então, esse curso serve para aperfeiçoar. Já fui em curso que eu fui, olhei a técnica em si e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porém, é o que eu falo. Independente se você sabe que a técnica tá abaixo do nível ali que você poderia estar fazendo, Uhum. humildade e sempre você vai aprender alguma coisinha. Com certeza. Sempre você aprende. Tem gente, muitos profissionais, infelizmente, ainda mais dessa parte de estética, que o nariz é muito em pé e, sabe, passa por cima dos outros, enfim. Exatamente. A gente sempre vai aprender. A gente vai morrer aprendendo. Com certeza. Mas existem cursos e cursos. Uhum. Existem técnicas e técnicas. Então, eu acho assim, um único curso para você levar para sua vida, para os seus pacientes, aí é uma baita furada. Mas se você somar cursos e cursos e aí você vai somando estudo, Sim. além disso, não é só viver, é um curso e pronto. Eu só sei aquilo do curso. É você Exato. ser crítico, ir estudar, pegar artigo científico Sim. e você crescer um leque ali. Exato. Aí Vida é baseada válido. Exato. em evidências, né? Em Exatamente. estudo. Concordo plenamente. Também não sou contra cursos de finais de semana. Mas é como você falou, aprimorar técnicas. Exatamente. Não porque tem muita gente que faz um curso do fim de semana, no dia seguinte está fazendo, e aí você acha, meu Pô, Deus. cara, sabe o que é pior ainda? Tem muita gente que faz um curso, às vezes ele matricula no curso, e sabe o que ele tá fazendo? Ele já tá fazendo patrocínio para vender este curso. Ele quer dar aula do curso. É Ele não isso. sabe a técnica. Já aconteceu comigo, inclusive num curso de endolaser, que eu fui, olha, muitos anos atrás que nós fizemos, até com a doutora Dani, beijo, doutora Dani, linda. Na minha turma, eu vi isso. A menina fez o curso conosco. E no dia seguinte, ela pegou a apostila da professora Daniela e estava dando o curso dela. Voltando à polêmica. Olha lá, Agora eu lembrei. volta a polêmica. Este mesmo profissional que gravava a tela, ele, às vezes, faz os cursos dele. A mesma aula que ele aprendeu, Meu ele dá Deus. em curso. É o mesmo slide. Agora, antes era até a logo, não tinha nem mudado a logo. Agora, pelo menos, a logo ele colocou a dele. Meu Deus do céu. Ele sabe uma técnica e ele pensa que aquela técnica, não só ele, como existem outros profissionais, que Sim. eu tô falando. Se você não sabe ainda a técnica, como que você é competente para ensinar um outro profissional? Você já tá divulgando um curso que você vai ensinar, sendo que você não sabe a técnica, você vai aprender. Exato. E mesmo que você aprenda a técnica, qual é a sua vivência dessa técnica? Para você ensinar um outro. De lecionar algo. Gente, tá perigoso. Exato. Vocês, Tem que ser vocês crítico. precisam Exatamente. procurar realmente bons profissionais. Exatamente. Porque o mercado ele é amplo. Muito. E vamos falar a verdade aqui. A harmonização orofacial, seja ela cirurgia estética, enfim, é algo que mexe com dinheiro. Sim. Então, isso por qualquer profissional quer, porque a gente não trabalha de graça também, Exatamente. não é, doutor? Com certeza, Nós todo mundo tem estamos- boleto para pagar. Exatamente, nós estamos sempre em busca de procedimentos melhores e, claro, para que nós também tenhamos uma renda melhor. Com certeza. Só que isso também as pessoas já enxergaram no modo como uma mina, uma fonte de dinheiro. Sim. Então, outros profissionais, se causa uma polêmica muito grande que nós temos também envolvendo os esteticistas, né, para aplicar os injetáveis. Eu não sou contra nada, desde que a pessoa saiba o que ela está fazendo, Sim. que ela tenha a vivência mínima, gente, uma coisa chamada anatomia, que é o primordial para nossa vivência, Sim. independente se é só um botox, como nós falamos. Sim. Esses dias mesmo vieram algumas pessoas com críticas, né? Que o biólogo pode fazer a parte Sim. da Eu vi harmonização, isso. você viu? Assim, se ele tiver o estudo, o conhecimento, saber de intercorrências, eu não sou ninguém para falar, nossa, ele estudou, Exato. sei lá, planta a faculdade inteira, agora vai... Não é isso, também não podemos resumir a profissão dele, a formação Aham. dele. Se ele é competente, se ele tem uma pós-graduação, ele sabe fazer sabe a intercorrência,
Por que não? Outra pergunta, vamos lá. Usar preenchedor barato e desconhecido na região nasal. Furado, Nossa, nem tremendo. precisa dizer, né? Pelo amor de Deus. Misturar técnicas de rinomodelação sem conhecimento anatômico avançado. Nunca. Acabamos de furado, falar, né? exatamente. Se você não conhece a região que você está atuando, não tem como. Você entregar um bom Não trabalho. tem outra. Não é possível que esse profissional não está inseguro, entendeu? Porque você está lidando com uma vida. Exato. Não é só a parte. Existe a parte estética que também o paciente já veio procurando a estética. Sim. Você tem que entregar uma estética para ele. Mas além disso, é uma vida que tá ali, entendeu? Se você não sabe da anatomia, onde que você está atuando, para tudo, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tremenda numa frase. Não, vai, tá furado, não tem nem como. Rinomodelação em nariz já operado. Uma rinoplastia prévia. É viável, depende de cada caso, né? Sim. Cada caso é um caso. Exato. Mas aí já podemos considerar uma trend. É uma trend. Uma trend. E os dentistas hoje se posicionarem mais nas redes sociais a respeito disso. Uma trend. Uma trend, A né? gente tem que valorizar a nossa profissão, Sim. mostrar, né? Porque como é algo novo, se você for ver, não temos 3 anos, 4 anos, 5 anos. Exato. Existe, é pouco tempo isso. Uhum. Então temos sim que nos posicionar e defender, né? Defender, com certeza, com certeza. E até porque também não é só se posicionar e defender, é mostrar para a população também, o mundo está mudando, a nossa profissão está mudando. É algo que uma região que a gente já atuava, porém com uma visão nova, uma visão agora estética, não só a parte de trauma em si, Exato. né? Aquele refinamento que nós estávamos conversando. Exatamente. Né? Eu sempre digo, a mesma coisa hoje da parte de injetáveis, botox preenchedor. Hoje em dia, a maior parte da população, quando você vai falar, vou fazer um botox. Existe a sua parcela que ainda vai na dermato, tudo, faz a sua aplicação, sim. Certo? Mas a maior parte já vão com outros profissionais, entendeu? Ou como eles dizem, não médicos, que não existe esse termo, mas eles gostam de usar esse termo. Não existe isso, mas tem essa questão do estudo, né? Do estudo. Desde que entenda o que está fazendo, saiba e procure ter habilidades maiores, né, e melhores para aquilo. Exatamente. E isso foi o tempo para mudar, né? Mas Com já mudou. certeza. Hoje em dia, já se consagrou os outros profissionais. Com certeza. Entendeu? Então, hoje em dia, essa população vai, a maior parte da população vão nos não médicos. Os não médicos, que eles adoram falar. E outra coisa, feio. Se você for ver a parte do dermato, ele vai estudar as lesões, tudo, mas a parte da aplicação ali da toxina, do preenchedor, do bioestimulador, dos fios, os cursos de fim de semana, como você disse, eles aprendem a maior parte tudo lá. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Então não tem como falar, não é porque é um dermato, ele preenche melhor do que um dentista, um enfermeiro. Tudo em curso. E vamos falar a verdade, quantos casos nós já pegamos de erros de outros profissionais, inclusive de médicos. Com certeza, exato. E aí, assim, muitas vezes, vamos dizer que são abafados, né? E chegam pra nós de outra maneira. Então, a gente tenta atuar e dar o melhor. Com certeza, exato. Mostrar pra população, mostrar pra essas pessoas o quão estamos na mesma base que eles e muitas vezes até melhor. Exatamente. Como os bucomaxilos. Eu sou fã de buco. Até porque, às vezes, eu já peguei vários casos, tá? Que fez o procedimento, seja cirúrgico ou não, com o médico, e às vezes tentou arrumar novamente, não deu certo, e acabou não confiando mais em si, né, nesse profissional, e acabou mudando e mudou pro dentista. E aí conseguiu o resultado. Assim, existe conhecimento, né? Exato. Às vezes ele não tá conseguindo entregar. E outra, conhecimento e ser humilde. Chegar pro paciente e falar, olha, não estou apto, não consigo dar um resultado melhor que este. E falar a real pro paciente. Porque esse paciente, ele tá às vezes sofrendo, tá passando uma vez, vou intervir novamente. Ele tá querendo ganhar às vezes pelo cansaço. Ou então, sabe o que muitos fazem que chegam no meu consultório? Ah, não, a culpa foi sua. Por conta do seu pós, enfim, alguma coisa do tipo. E você começa a analisar, e às vezes não foi o pós. Às vezes foi a parte técnica mesmo em si. Exato. Isso independente se é médico ou não. Sim. Tá? Profissionais Estamos gerais. falando Não geral, só, né? Exatamente, senão vão pensar que a gente só tá falando exatamente, não, é de todos os profissionais. Jamais, até porque eu particularmente conheço vários médicos, assim, sou fã. Os meus melhores amigos, a maior parte é tudo médico. Então, assim, não tem nem o que falar. É que, infelizmente, temos alguns que, né, eles... semideuses que tentam aí desclassificar a nossa profissão. Exatamente. Que não é o correto, né? A gente não tá aqui pra falar da profissão de ninguém, a gente tá aqui pra falar de habilidade. Exatamente. Que é outra coisa. Inclusive, falando nessa questão, o que mais me chamou a atenção para te chamar, inclusive, para fazer parte da equipe, foi que eu já fazia rinomodelação com ácido hialurônico. Porém, começou a chegar uma fase com alguns narizes que eu falava, não quero entregar isso pra você, eu quero algo melhor. Como a gente faz essa estruturação na ponta do nariz com preenchedor, eu sempre explico isso pra elas, se é um preenchedor, às vezes vai deixar maior, né? Eu faço também a parte de preenchedor, os pacientes vêm me perguntar, mas qual que é a maior diferença? Mas é exatamente isso que eu falo. Preenchedor, eu vou preencher. Eu vou ganhar dimensão. E às vezes o paciente está procurando um nariz mais delicado. Mais fininho. Exato. Não tem como, às vezes, eu preencher o nariz, ganhar mais volume naquele nariz, que às vezes já é volumoso, para tentar reduzir.
São limites. São limites, é isso. E foi exatamente por isso, por chegar nesse limite com algumas pacientes que eu falei, não dá, a gente precisa buscar uma alternativa. Você quer dar o melhor pro paciente. Exato, porque você tem uma coisa que não dá pra ficar enganando o paciente. Sim, com certeza. Até porque isso nos frustra, Com né? certeza. Não poder entregar aquele melhor. Então, de prontidão, falei, por que não? Vamos entregar algo que é definitivo, né? Pela rina estruturada ser definitiva e um resultado muito melhor. Existem narizes que ainda dá pra fazer Sim, com... dá. Tem. Mas a sutileza, a delicadeza de uma pontinha igual a minha, não vai dar pra fazer com o gel preenchedor. Não tem como, né? Então, são procedimentos diferentes. Eu sempre explico isso no consultório. E por que indica? Porque tem gente que ainda pensa assim, indica porque é mais caro, vai ganhar mais. Não, é pro bem de vocês. Sim. É pra entregar um resultado pra vocês no qual eu hoje não conseguiria. A gente chama ajuda do super-herói. Que não tem jeito, gente. É aprimorando técnicas. Eu voltei a uma outra faculdade justamente por isso, aprimorar técnicas nas quais hoje o meu conselho não pode, né? Nem o da biomedicina, nem o da enfermagem. Então, resolvi estudar odonto justamente por isso, para entregar o melhor para as pacientes, coisa que hoje eu ainda sou limitada, né? E aí, hoje nós temos nossa parceria, que é, graças a Deus, Mas incrível. é assim, é equipe. Equipe. Eu acho que chega um momento que também a gente quer crescer. Com certeza. Faz parte a gente ter outras pessoas próximas. Não tenha dúvida. E eu sou muito grata por me deixar fazer parte disso, que pra mim não tem preço. O que eu estou aprendendo, aliás, com você, eu não vou aprender em lugar nenhum. Eu lembro a primeira cirurgia que a gente fez, e você tava lá participando, tudo, auxiliando. Aí quando eu cheguei em casa, aí você, eu acho que me mandou, não sei se foi por áudio. Mandei um áudio. Super emocionada, me agradecendo por estar participando. Porque é uma chance algo, muito grande, né? Não, me deixou muito feliz, sabe? Porque eu sempre gosto de ajudar as pessoas, sim, certo? Eu sempre vou aconselhar as pessoas que também que merecem, assim. Porque existe muita gente que são pessoas falsas, sim, entendeu? Oportunistas. Oportunistas, pessoas com uma energia meio pesada, meio ruim, eu não gosto, assim, de nem estar próximo, sabe? Eu vejo que às vezes a ganância das pessoas, sabe, é muito grande, ainda mais hoje em dia no mundo que nós estamos vivendo. Exato. Quando a gente sente uma pessoa que é real, que ela tá ali mesmo querendo ajuda, ela quer crescer, eu gosto muito dessa parte. Eu acho que o SUS me ajudou muito nessa parte, assim, de enxergar a pessoa, assim, sabe, com mais carinho, sim, porque ali você vê muitas realidades diferentes. Com entendeu? certeza. Ali mudou muito a minha vida, ali eu sou muito grato ao SUS por conta disso, por crescer profissionalmente, algumas conquistas, enfim. Vivência, mas né? a vivência que você tem ali é única, entendeu? E quando eu vi aquele seu depoimento, eu tô muito bem emocionado também. Eu agradeço. E eu gosto muito de ajudar, assim como a Eduarda, nossa, eu converso muito com a Eduarda, doutora Eduarda, beijo pra você, a gente conversa bastante ali, eu acho que tem uma sementinha ali também na parte profissional dela, eu acho que isso, ela tanto me agradece, assim, por essa sementinha, e eu fico muito feliz. Com certeza. É nós que agradecemos, porque o que eu tenho hoje de base com você, eu sou só auxiliar, gente, quem faz é ele, mas essa base eu não vou ter nem na faculdade, sim, né? É algo que, quando eu chegar lá, você já vai ter outro patamar. Eu vou pelo menos ter a base, sim, que você a sua vivência ali na cirurgia em si, é outra coisa. Graças a você, muito obrigada. É muito diferente, né? É um mundo... É a parte prática, exatamente, né, em si. Sim, e outra, você tá vendo ali acontecer. Exato. Entendeu? Sem corte, sem nada. Então não tá editado ali. Sim. Você tá vendo a anatomia ali, a variação da anatomia, a gente vê a veinha, vê a artériazinha, afasta, continua a cirurgia e assim vai. É assim. Eu sou mega feliz com isso. Acredito muito em propósito. E ali de um curso que quantos anos nós fizemos. E é lógico, se eu não acreditasse tanto no seu trabalho, também não entregaria o meu nariz nas suas mãos, né? Que foi assim, pra mim, algo que mudou realmente minha vida. Eu falo isso pra todas as minhas pacientes que me perguntam, eu mostro as fotos, eu falo, gente, incrível, vocês não têm noção de como isso me tornou outra pessoa. E eu não era que eu não gostava do meu nariz, mas quando a gente conhece uma técnica que é melhor do que que nós já fazemos, nossa, não tem o porquê. Ficou incrível. Exatamente, acho que por isso também que eu faço parte de preenchedor. Até no nariz em si. Mas a quantidade que eu faço hoje em dia é quase nada. Mínima, né? A gente não consegue mais indicar. Exatamente, porque é um caso ou outro que às vezes realmente só é pra disfarçar um pouquinho a giba, o ossinho ali. E às vezes esse paciente tem um pouco de medo, então tá esperando as férias chegar, enquanto isso quer amenizar. É nesses só casos, por isso, porque a maioria é com ele. E a gente sabe o resultado que a gente consegue entregar. Sabe, e é isso que deixa mais incrível, porque todas as pacientes que nós fizemos, eu falei, você não vai se arrepender. Quando elas voltam pra tirar os pontinhos, a primeira coisa, bem que você falou, por que eu não fiz isso antes? Exatamente. Até porque o pós, as pessoas pensam que às vezes o pós vai sofrer muito, e não sofre. É super tranquilo, não é, doutor? Depois eu vou pedir pra colocar umas fotos de antes e depois também, pra vocês verem, porque com 7 dias já não tem quase hematomas, gente. É incrível. Claro que é de pessoa pra pessoa. Exatamente, porque assim, a maior parte de hematomas que vai ter é às vezes na parte da raspagem, do alinhamento da giba do ossinho. Então, se não tem essa parte, a maior parte não tem hematoma, então vai ter um inchaço em si. Sim. E faz parte, lógico, do processo, mas também dependendo da pessoa, às vezes ela vai tirar a sutura, com 7 dias parece que ela já fez isso há meses. É isso. Você fala, nossa, tá sequinha essa paciente, nossa, tem um pós super
Meu caso positivo. foi assim. Exatamente, foi mesmo. E olha que eu não obedeço muito, Nossa, né? nem vamos entrar nesse assunto, isso é outra polêmica que teremos Deixa aqui. deixa pra lá. Mas é isso. Bom, queria então, já que, inclusive pra mim, que você dê dicas pra esses profissionais que querem ingressar na parte de cirurgias estéticas faciais ou até mesmo da bucomaxilo. Eu acho que tem que procurar profissionais, ir atrás para ver realmente a formação desse profissional, o quanto ele consegue te entregar, porque infelizmente também existem profissionais que são excelentes, mas eles não entregam tudo. A cereja do bolo que ninguém quer contar. Exatamente. Às vezes é por, não sei se é ego, não sei, às vezes se quer que venda depois Medo. um curso avançado para ganhar mais dinheiro, enfim. Medo de não saberem a sua própria técnica, Pode não ser é? também, porque às vezes o resultado final sempre vai faltar aquela coisinha. Sim. Tipo, procure seu profissional. Então, vá lá, procure o professor. Vá atrás, estude. E estudo é para sempre. Não vai poder parar de estudar, fazer cursos, Sim. pós-graduação, e mais outra pós-graduação, Uhum. e curso livre, e vai aprimorando. E procure suas referências na área. Seja Sim. nariz, então procure as suas referências ali daquela parte de quem realmente faz, né? Uhum. E não só vende cursos também, né? Tem que Sim. viver Vendedor também. de cursos, né? Existem muitos vendedores de curso, né? Que também é um outro mercado que existe. Então procure, tá? E estude muito, 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 muito. Não pode parar de estudar. Ótimo. E se você fosse falar alguma coisa pro doutor Felipe lá, que começou, que acabou de se formar, o que você diria? Estude, Felipe. Estude. Estude bastante que um dia você vai chegar lá. Ah, tá vendo? E chegou, né? Tem muito mais ainda pra viver, com certeza. Amém. É isso, doutor. Muito obrigada. Queria te agradecer imensamente por você ter aceito o nosso convite, né? É uma pena que a Mari não consiga estar conosco hoje, mas é um prazer poder divulgar mais o seu trabalho, né? Eu já falo com muito carinho nas redes sociais sobre o seu trabalho incrível que você vem fazendo aí. Ele é um dos pioneiros nessa área, gente. Então, é o que nós falamos aqui o episódio inteiro sobre procurar bons profissionais, sobre procurar referências, que isso é muito importante, né? Então, queria te agradecer muito, tô muito Eu feliz. que agradeço pela oportunidade de estar vindo aqui, causar um pouco de polêmica, É. né? Nem gosto muito. Não, imagina. E eu queria agradecer também a Mari, que não tá aqui, porque faz falta, né? Eu Com converso certeza. com ela aí nas redes sociais, no Instagram, tudo, no WhatsApp. E eu acredito que ela queria estar aqui. É, muito. Não bateu a agenda, mas queria agradecer ela também, você imensamente, a nossa Obrigada. parceria que temos, vai muito longe, Se Deus iremos. quiser. E É isso. É Sou isso. muito grata também por essa parte, né, de você me deixar auxiliá-lo, que isso pra mim, gente, não tem preço. Eu falo pra todo mundo com os olhos incrivelmente emocionados, porque é algo que eu amo, sim. que eu tô buscando e poder começar com alguém te ajudando, nossa. Dá pra ver nos olhos, nos seus Ai, olhos, o brilho do eu olhar. amo. Sim, com certeza. E é porque assim, eu me coloco muito no lugar da pessoa, entendeu? Sim. Às vezes eu não tive algumas oportunidades. Essa oportunidade que você tá tendo, eu não tive. Tive que correr atrás sozinho, assim. Aham. Então nunca ninguém me colocou, vem aqui, me ajuda aqui, que você vai vivendo. Sim. E eu sei que é uma oportunidade muito boa pra você. Com E eu quero que você certeza. cresça muito também, profissionalmente, nessa Amém. parte. Você já forma e vai Isso aí. voar. Estaremos juntos, com Estaremos, certeza. sim, com certeza. Muito obrigada, doutor. Imagina. E é isso, vamos encerrar mais um episódio incrível. Agradeço por vocês assistirem. Deixe seu comentário, seu like. E deixa eu já pedir pro doutor deixar a página dele aqui no Instagram. Como é que a gente te encontra, por favor? É dr.Felipe Oliveira. Perfeito. Depois a gente deixa o arroba dele aqui. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.